Já o São Paulo é alvo de um processo milionário de um ex-jogador, Juan Tressoldi. Hora de falar também sobre o São Paulo com péssima notícia. A Rimacis assegura que o tricolor não vai bater uma meta importante para a temporada. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, Juan Tressoldi está cobrando na justiça 13 milhões e 700 mil reais do São Paulo. A ação foi distribuída na semana passada e a cobrança, se confirmada, pode ser um grande problema, mais um, do ponto de vista financeiro para o tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história. Primeiro explicar por que o Juan Tressoldi pede esses 13 milhões e 700 mil reais. Jogador que atuou por empréstimo no São Paulo entre 2024 e 2025, ele pertencia ao Sassuolo. Você vai lembrar que quando ele deixa o São Paulo, o Tressoldi tinha um problema no joelho. E ele precisou terminar sua recuperação no time italiano para ser depois emprestado e nessa temporada comprado em definitivo pelo Atlético Mineiro. Pois bem, Juan Tressoldi foi à justiça e exige um reconhecimento de acidente de trabalho por conta dessa lesão no joelho. Ele também cobra direitos de imagem atrasados. Ele quer uma indenização pela estabilidade e cobra falta de seguro. Isso sem falar nos valores da rescisão que seguem abertos. Importante contar que desses 13 milhões e 700 mil reais, 6 milhões que se referem à possibilidade dele não conseguir mais jogar, esses 6 milhões talvez sejam excluídos do resultado final, mas todo o restante é bem provável que o Juan Tressoldi consiga. Então a gente está falando de uma dívida bastante alta, de algo na casa dos 7 milhões de reais para o São Paulo pagar. Tricolor que tem atrasado direitos de imagem, que tem dívidas em relação a luvas e comissões, enfim, aquele caos financeiro que você já está bem habituado. Sobre reforços, será que o Tricolor ainda busca contratações? A expectativa da diretoria é de que só chegue um ou outro reforço em caso de excelente oportunidade de mercado. O Ivan Almeida mandando boa noite. O Estevão Alves, boa noite, Nicola, novidades no meu São Paulo? Vamos lá, Estevão. Deixa eu trazer uma informação exclusiva que eu contei no vídeo da tarde. Vocês lembram do Juan Tressoldi, né? Zagueiro que passou pelo São Paulo entre 24 e 25. Ele deixou o São Paulo com uma lesão no joelho. Acabou sendo devolvido para o Sassuolo, havia uma possibilidade de compra. No final das contas, a repercussão em relação à aquisição dele foi muito ruim e o São Paulo desistiu de comprar. Pois bem, na semana passada, o Tressoldi entrou com um processo na justiça contra o São Paulo, cobrando 13 milhões e 700 mil reais. Vou repetir, o pedido é de 13 milhões e 700 mil reais. Várias dos itens dessa cobrança são absolutamente legítimos, né? Como, por exemplo, verbas da rescisão do contrato que não foram pagas, direitos de imagem atrasados, tem também a questão da recuperação do atleta, só uma parte de 6 milhões de reais que diz respeito à possibilidade de o atleta nem conseguir mais jogar, isso acabou não se confirmando. Então o São Paulo, na teoria, deve se livrar dessa cobrança de 6 milhões de reais, a menos que o juiz ou a juíza entenda que o Fred tem direito a um percentual, porque ele de fato perdeu um tempo da carreira dele por conta dessa recuperação do joelho. Mas é grande a chance de o São Paulo ser condenado em pelo menos 6, 7, 8 milhões de reais nessa ação do Juan Tressoldi, hoje zagueiro do Atlético. Ele foi emprestado pelo Sassuolo ao Galo, performou bem e foi comprado, tá? E esse processo agora é questão de tempo para que o São Paulo tenha mais um problema para si. O Silmar Lima quer saber se é só notícia ruim no São Paulo. Pois é, Silmar, é uma atrás da outra, né? E aí deixa eu completar só com mais uma. Nessa semana o presidente Arrimacis conversou com alguns influenciadores digitais que torcem pelo São Paulo. E nesse papo ele deixou bem claro que o São Paulo não deve alcançar os 180 milhões de reais planejados para a venda de atletas nessa temporada. 180 milhões. Tá? Até aqui o São Paulo conseguiu algo na casa dos 17 milhões de reais, com mecanismo de solidariedade, que envolve o Brenner e outros negócios. Para 180 falta bastante dinheiro. E hoje a perspectiva maior do São Paulo em relação à venda de atletas é com a saída do Bobadilla. Embora a especulação da semana passada de que o Bobadilla interesse ao Zenit não é real. O Zenit tem um funcionário brasileiro que tem papel importante e estratégico na busca por reforços brasileiros. Eu entrei em contato com essa pessoa e perguntei, vocês já discutiram, já pensaram na possibilidade de contratar o Bobadilla? E a resposta foi, Nicola, nunca falamos sobre esse nome por aqui. Elifer, Nicola, Icardi foi mesmo oferecido ao São Paulo? Elifer, essa notícia surgiu na Argentina, de um jornalista de lá. O São Paulo garante que nunca debateu esse nome. E de fato, se você for pensar, não tem muito sentido, né? O Icardi ganhava na Turquia, no Galatasaray,
3 milhões e meio de reais. E tá meio claro que o Icardi não vai mais conseguir um negócio desse tamanho. Jogador de 33 anos de idade, já em queda física, sem render como antigamente. Beleza? Beleza. Mas dá para imaginar que o Icardi de 3 milhões e meio aceite cair para 3 milhões, para 2 milhões e meio de reais por mês. Em uma das lives por aqui, vocês até fizeram um exercício, pô, mas se o Caleri pede 1 milhão e meio de reais por mês, ele quer 1.700, né? Mais luvas, fariam com que ele chegasse a 2 milhões e 100 mil, para pagar 2.100, no Caleri é melhor pagar 2,5 no Icardi. O problema é que o São Paulo não tem nem os 2,100 que o Caleri quer, nem os 2,5 que o Icardi poderia aceitar. Enfim, essa negociação é hoje bastante complicada, tá bom? Clubes endividados e sem criatividade. É hora de trocas de jogadores como na década de 90. Cruzeiro e São Paulo em 97, por exemplo. Cara, faz muito sentido. Cheguei a ler gente dizendo que o futebol brasileiro está à beira do colapso, está à beira do precipício por conta do endividamento dos clubes. E de fato, ó, se você for pensar rapidamente, o Santos tem 3 meses de direitos de imagem atrasados. O Corinthians tem 3 transfer bans contra si. O São Paulo tem pelo menos 1 mês de direitos de imagem atrasados, além de pendências com comissão e com luvas. O Palmeiras é o único clube que se safa dessa situação, embora também com problemas. O Flamengo, o clube mais rico do país, anunciou que só quer pagar os empresários a partir do ano que vem. Esse ano não vai ter pagamento. E o BAP ainda chegou a dizer, ó, se o pessoal estiver insatisfeito, é só procurar outro clube e não negociar mais com o Flamengo. O Vasco tem tido muitas dificuldades, mas consegue até que pagar contas em dia. O Botafogo tinha 7 transfer bans contra si. Esses 7 transfer bans foram retirados graças à recuperação judicial. Não é que o Botafogo pagou esses transfer bans, pelo contrário. O Fluminense tem atrasado os salários recorrentemente, todo mês tem atraso de salário. No Cruzeiro a situação é confortável, no Atlético há problemas com pagamentos de salários e mais especialmente direitos de imagem e comissão. Se você for para o Sul, Grêmio e Inter sofreram demais com a perda de receita das patrocinadoras, a Alfa, que atrasou pagamentos. Por conta disso, eles também tiveram dificuldades. O Adriano Jacinto. Boa noite, Nicole. E as novidades do São Paulo? Já falei sobre a situação. Deixa eu contar sobre a BYD, mais uma. Tentando trazer o máximo de novidades sobre o São Paulo. Desde o ano passado, o São Paulo busca um novo parceiro para a compra dos name rights do estádio. O contrato com a Mondelez, que é dona do BIS, se encerra em dezembro. E a Mondelez tem dado uma série de sinais de que não fica para a próxima temporada. Foram 25 milhões de reais por ano num contrato de 3 anos, 75 milhões de reais. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu uma boa negociação. Agora é encontrar alternativas. No ano passado, o Eduardo Toni, então diretor de marketing do São Paulo, chegou a ter uma conversa quente com a BYD, a montadora de carro chinesa, para que o estádio do São Paulo passasse a se chamar nesse ano Mono BYD. Acontece que por conta daquele escândalo de venda de camarotes de maneira ilegal, a BYD achou melhor dar um tempo nas negociações. Beleza? Interrompidas e tal. Nesse primeiro semestre as conversas foram retomadas. O Júlio Casares acabou renunciando, a Mara Casares e o Douglas Schwartzman foram afastados e depois expulsos, enfim. E aí a BYD se sentiu confortável para retomar as conversas. Quando o Eduardo Toni deixa a diretoria de marketing do São Paulo, ele é demitido pelo presidente Arrim Assis, existiam 4 alternativas. A BYD, o Banco Inter, o Banco Santander e a MetLife, que é uma seguradora internacional que inclusive dá nome ao estádio da final da Copa do Mundo. O que dá para cravar é que a BYD, que era talvez a mais interessada, ou a maior interessada, ela está desistindo do acordo com o São Paulo. Não houve compatibilidade em relação a valores. A pedida do São Paulo hoje gira na casa dos 50 milhões de reais por ano, tá? Lima. Boa noite, Nicola. Quando você cita o São Paulo, fala com razão que o tricolor está em situação financeira horrível. Porém, quando fala do Corinthians, dá sempre uma amenizada. Tô achando você muito corintiano. Não. Vamos falar sobre o Corinthians. Dá uma olhada nessa informação que eu trouxe no vídeo da tarde e até com acréscimo para agora. O diplomapa. Isso não tem a ver com a situação econômica do país, também é diplomapa. Tem a ver com a situação financeira do país, mas tem a ver também com gastos absolutamente inaceitáveis. Por exemplo, o São Paulo. São Paulo está contratando o Newton com a promessa de que vai pagar o Botafogo 18 milhões de reais. O Newton é um volante de 26 anos de idade, que nessa temporada, com todas as dificuldades do Botafogo, ficou em 12 partidas no banco sem ser utilizado. Ele ficou em 18 jogos no banco. Em 6 ele entrou, em outros 12 ele não saiu do banco. Esse cara de 26 anos de idade vale 18 milhões de reais para um clube com a dificuldade financeira do São Paulo? Ou o Corinthians,
que está devendo para todo mundo e está pensando em contratar o Wesley para pagar mais de R$1 milhão por mês? Enfim. Me deu uma boa notícia, o Pereba do Tapia vai sair, o São Paulo está tentando conseguir uma compensação melhor, e eu acho justo que tente mesmo. Num primeiro momento, noticiou-se que o Tapia ia para o Columbus Crew de graça, empréstimo gratuito com opção de compra. O São Paulo está tentando pegar pelo menos $500 mil pelo empréstimo, assim como conseguiu com o Alan Franco, tá bom? O João Wellington, desculpa pelos balanços, tá, pessoal? Boa noite, Nicola. Acompanho o goleiro Yang desde o início que ele chegou no São Paulo. Até hoje estou triste, porque não teve nenhuma sequência. O goleiro só se destaca como sequência. Ele está em Itapicuru, na Bahia. O João Wellington, deixa eu falar um pouquinho sobre o Yang. Ele está indo para o Portimonense, em Portugal. Vai em definitivo. O São Paulo ainda vai bancar 6 meses do salário do atleta nesse primeiro momento. Daí vai ficar com percentual de uma venda futura. O Wagner Ribeiro ficou revoltado com a forma como o Yang foi tratado. O Wagner Ribeiro, que já foi empresário do Robinho, do Neymar, entre outros, entende que o Yang merecia mais oportunidades, merecia mais chances. Mais do que isso, que o São Paulo errou quando contratou o Carlos Coronel. O Carlos Coronel é um goleiro brasileiro naturalizado paraguaio, que veio de graça depois de ser liberado de um clube nos Estados Unidos. O Wagner Ribeiro afirma que ele foi dispensado por lá e que chegou para ganhar 4 vezes mais do que o Yang. Enfim, agora o Yang vai procurar um novo futuro lá em Portugal, e segundo o Wagner Ribeiro, São Paulo está perdendo mais um goleiro do nível do Everson, que é goleiro do Ederson, perdão, que é goleiro hoje do Galatasaray, ou do Fener. Ele joga lá na Turquia, mas era do Manchester City, e também do Perry, que se destacou muito no Botafogo e depois foi para a França. O São Paulo acaba de anunciar Aurélio Buta. Acha uma boa ou mais do mesmo? Fabrício Nascimento é mais um jogador que eu acho que o São Paulo não precisava ter contratado. Para contratar, é assim, se o time está em crise financeira, devendo para todo mundo, só contrata se você tiver certeza que vai dar certo, cara. Trazer por trazer, melhor. O São Paulo tem hoje o Mike, o Cedric Soares, o Lucas Amon, tem mais moleque lá. E vai trazer, são 5 agora, é o Aurélio Buta, o Lucas Amon, o Cedric Soares, o Mike, tinha mais um menino que subiu da base. Enfim, o Aurélio Buta teve no futebol alemão, onde era mais reserva do que titular, foi para a Dinamarca e foi mais reserva do que titular também, tá bom? O seu Roberto Tricolor, ele está conversando com o Fábio, né? O São Paulo não tem dinheiro para pagar nem os da casa. O Lucas Rocha, o São Paulo vai já pagar os jogadores e o Macis vai aceitar a XP? Não, o São Paulo não vai aceitar a proposta da XP, a proposta foi considerada ruim, tá? Rafael Terrone, Nicola, o name rights do São Paulo, nada demais, alguma contratação, nenhuma novidade a respeito dos name rights, tá? Sobre reforços, o São Paulo já tem 4 contratações, Vitor Sá, Domingos Duarte, o Newton e o Aurélio Buta, todos já contratados, já acertados e tal. Podem pintar reforços apenas em casos de ótima oportunidade de mercado, alguém que o São Paulo não esperava, que chegasse de graça, com muita facilidade, ou se o Bobadilha for vendido. Caso contrário, não deve haver negociação, tá bom? O poderoso Flamengo está numa M financeira, equacionando, tô falando do Santos, mas eles pagam mais de 4 milhões por mês para o Lesionei, o bebê chorão que nunca cresceu, só um psiquiatra explica. Eita. Nicola Caleri vai ficar no São Paulo? Na semana passada, o Arrimacis disse que tem confiança de que esse negócio vai acontecer. Eu tô pagando para ver. A diferença entre as partes é bem grande, tá? Vai haver a necessidade de uma equação financeira para que esse negócio possa avançar. São Paulo precisa primeiro botar um teto salarial. Você vê se pode, Caleri, querendo uma milha e meia. Não, ele quer 1.700. O São Paulo ofereceu 1,5 milhão e ainda tem luvas, tá? Beijo para todos. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal. E o São Paulo não vai bater meta de venda de jogadores em 2026. Não sou eu quem está garantindo. Foi o próprio presidente Arrimacis, que durante a semana confirmou que não há nenhuma perspectiva no São Paulo de alcançar os 180 milhões de reais com transferências de jogadores programada para essa temporada. A consequência, a pior possível. Se você não bate a meta, você fica no negativo, vai registrar prejuízo e vai ver sua dívida aumentar ainda mais. São Paulo que passa por condição financeira extremamente ruim. Por que o Macis tem convicção de que não alcançará os 180 milhões de reais com transferências de atletas? Até aqui o São Paulo embolsou apenas 16 milhões de reais
com vendas pequenas e mecanismo de solidariedade. Hoje o São Paulo tem o Bobadilla como o principal, talvez o único grande ativo a ser negociado. E embora tenha especulado de que o Zenit ofereceu 10 milhões de euros, posso garantir que não houve oferta do time russo. O Zenit não tem interesse em contratar o Bobadilla. A expectativa do São Paulo de que o Bobadilla brilhasse na Copa do Mundo e voltasse valorizado não se confirmou. Marcos Antônio seria uma outra alternativa de negócio, mas o São Paulo reluta com a ideia de abrir mão de um de seus principais jogadores. Ele é alvo antigo do Flamengo. Diante desse cenário e sem a capacidade de alcançar 180 milhões de reais, o tricolor vai precisar buscar novas fontes de receitas, que podem vir de qualquer lugar. A grande dificuldade é transformar essas necessidades em dinheiro vivo, até porque o São Paulo tem atrasado direitos de imagem, tem atrasado luvas e premiações, isso sem falar nas comissões dos atletas. Só para completar, queria contar que além dos 180 milhões de reais projetados com vendas de jogadores em 2026, o São Paulo ainda busca 122 milhões de reais com o Morumbis, isso equivale a bilheteria, shows e camarotes, 80 milhões de reais com o clube social, 238 milhões de reais com patrocínio e publicidade. O que você pensa sobre o atual momento do São Paulo e, mais do que isso, sobre a gestão RIMACIS de 0 a 10? Uso o espaço para comentário para dar uma nota para o atual presidente tricolor. Beleza? Kleber Nunes também, Nicola. Icardi no São Paulo pode acontecer? Não, não pode. O Icardi ganha 3 milhões. Ganhava, né? Não tem mais contrato. Ganhava 3 milhões e meio de reais por mês no Galatasaray. Ele vai dar prioridade para negociações que se aproximem disso. O São Paulo não tem a menor condição. Fala do meu tricolor do São Paulo, o Ronaldi Gonçalves. Ronaldi, o São Paulo já tem 4 reforços confirmados, tá? Pela ordem, Vitor Sá, deixa eu ver qual que foi o segundo que foi anunciado. Mas Vitor Sá, o Newton, o Domingos Duarte e o Aurélio Buta. Dá para dizer que é difícil imaginar novos reforços, tá? Mas enfim, é com isso que o São Paulo vai. A negociação em relação ao Caleri segue emperrada, e eu contei com exclusividade ao longo desse final de semana que a BYD, que era a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, se retirou das negociações. A BYD quase fechou com o São Paulo no final do ano passado, para o início dos name rights em 2026. Ela acabou desistindo do acordo depois daquele escândalo envolvendo venda de camarotes. Pois bem, nesse ano as conversas foram retomadas, existia uma expectativa de um acordo, mas agora posso contar para vocês que a BYD pulou fora dessa negociação, tá bom?